Pronto, pessoal, boa noite, né? Novamente a todos. A gente está tendo aqui um probleminha técnico para que o professor Anísio consiga entrar na nossa live. Pedir aqui um pouquinho de paciência de vocês para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo. Aguardar aqui o professor Anísio. A gente poder começar. Vamos ver se agora dá certo. Só consertar aqui esse probleminha técnico que o professor Anísio está tendo, para a gente poder começar. O pessoal que quiser fazer pergunta. Boa noite, Vitória. Boa noite, Natim, meu irmão. A gente está só aguardando aqui o professor Anísio Melo consertar aqui o probleminha que ele está tendo no celular. Vamos ver se dá certo agora. Ver se agora vai. Já mandei aqui o convite, estou aguardando a conexão aqui no celular do professor Anísio. Boa noite, doutor Renato. Boa noite, Armênia. Quem está aqui de novo? Boa noite, Tony. O professor Anísio está tendo um problemazinho de conexão pelo aparelho. Estou tentando aqui para ver se a gente consegue. Pronto, agora deu certo. Eu fiquei. Boa noite, Anísio. Ô, luta, hein? Sufoco. Como é que você tá, meu Troquei filho? o celular, tava dando problema no celular. Tá tudo bem contigo, fora isso? Tranquilo, Maravilha. tranquilo aqui. Maravilha, Anísio. Primeiro, boa noite para ti, né? Te agradecer novamente você ter aceitado conversar nesse espaço. Hoje que é uma live muito especial. O Anísio Melo é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Normalmente, Anísio, eu tenho feito aqui o protocolo de apresentação das pessoas que participam. Hoje o Voz e Povo completa a sua 30ª edição. E eu queria inverter essa bola, né? Eu queria passar para o Anísio para que o Anísio se apresente. Quem é o Anísio Melo? De onde é que ele é? Por que ele quer colocar o nome dele à disposição da cidade como pré-candidato a prefeito? Queria que você se apresentasse para a gente, já que o nosso bate-papo fica registrado. Fique à vontade, Anísio. Ok, Chiquinho. Primeiro, uma boa noite para todos e todas. Um grande abraço a você, Chiquinho, pré-candidato a vereador de Fortaleza. Para mim é uma grande satisfação estar aqui na Voz do Povo, né? É um programa 30 edições já, né? Pô, que legal, importantíssimo, com essa sua inteligência e militância, aproveitar o espaço, né, da rede social. Eu acho que muito importante, você jovem, né, bacharel em Direito, já formado, né, é um exemplo, né, para toda essa juventude, para todos esses homens e mulheres que acreditam, lutam, se organizam e vencem, né, e continuam a lutar. Você tem uma luta pessoal muito forte, mas principalmente seu trabalho coletivo, né? Seja na luta dos estudantes, seja na questão da luta da cidade, que você agora se propõe a ser vereador. Eu sou professor da rede pública, nascido no Rio de Janeiro, flamenguista, mangueirense, né? Aqui no Ceará torço pelo Ferroviário, e não sou tricolor nem vozão, mas eu acho que o futebol, como todo esporte, é muito importante, desde que seja vivido como esporte mesmo, né? Seja um momento de lazer, de entretenimento, e nós entendemos que essa vida nossa precisa de momentos de lazer, de cultura, de esporte, né? De educação, que infelizmente a maioria do povo não tem acesso, né? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, uma vida de filho de nordestinos, né, que tiveram que sair do Nordeste para o Rio de Janeiro, né, lá, vida super difícil, né, muito difícil, a gente, para ter educação, teve que lutar muito, né, de 6 irmãos, o primeiro a terminar uma faculdade fui eu, e só depois cheguei ao Ceará, porque as oportunidades eram mínimas, e a gente viveu isso,
Felizmente, a educação nos salvou desse processo, né? Aqui no Ceará, terminei o curso de História, fiz o concurso para professor. Aliás, eu leciono desde os 15 anos, né? Um pouquinho que eu sabia, eu repassava para os amiguinhos e amiguinhas já no Rio de Janeiro, né? Eu tinha uma sala de aula de alfabetização, eu já gostava, né? E aqui no Ceará, quando eu cheguei, mesmo ainda iniciando a faculdade, eu também dava aula de reforço, né? Então foi consequência terminar a faculdade de História e, felizmente, passar no concurso e ser professor da rede estadual, onde a gente fez um curso de especialização no ensino de História, né? Também ainda tento terminar o curso de Direito, né? Está trancada a faculdade por diversas razões, mas eu acho que a educação evolui o homem, eu acho que através da educação a gente se transforma e dá consequência à cadeia de evolução humana, né? Eu acho que a educação humaniza e ela é o principal vetor que a gente entende que pode melhorar uma sociedade, né? Sou pai de 3 filhos, né? Avô de 5 netos, né? E uma vida, criei meus filhos, né? Fui pai e mãe e hoje cuido dos meus netos, amo estar com ele, né? Mas também faço essa militância, né? Que eu acho que é uma obrigação, enquanto cidadão, fazer essa militância em defesa de uma sociedade mais justa, né? Então, essa minha vida, ela tem me dado muito conhecimento, conhecido muitos lutadores e lutadoras, resistido, né? Enfrentado muitas lutas, né? Inclusive contigo, Chiquinho, né? A gente fez muitas lutas no chão dessa cidade, pela educação, pela moradia, e eu acho que a nossa vida é um crescimento eterno, né? E nessa situação, entendo que temos que ter visibilidade, temos que ter representação direta enquanto trabalhador e trabalhadoras, jovens, negros, mulheres, né, devem ocupar seus espaços no legislativo e no executivo. Por isso, sou pré-candidato a Fortaleza, uma tarefa coletiva que entendo que estamos prontos, né, temos experiência, temos vivência, né, sabemos do clamor, das necessidades das camadas mais populares, principalmente da voz da periferia, e eu acho que esse vazio tem que ser ocupado por nós. Chega de representação indireta. É hora da representação direta de quem mais precisa. E quem mais precisa somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Então, um professor aqui a serviço de uma cidade. Maravilha, Anísio. Obrigado aí pela tua apresentação inicial. E aí eu te pergunto, é muito importante, né, para qualquer candidato, seja ele vereador, prefeito, deputado, governador, a construção de uma plataforma de projetos, né? Eu acho que a população, ela sempre gosta de saber o que é que você vai fazer por mim, né? E às vezes a pergunta que ela faz não é uma pergunta individual para ela enquanto indivíduo, mas para o conjunto da população. Então eu queria saber como está funcionando, Anísio, a construção da tua plataforma de governo, né? A tua, me refiro o indivíduo enquanto pré-candidato, mas a plataforma coletiva desse projeto para a cidade. Como tem sido construído essa questão da plataforma para a cidade, das propostas, das ações, como é que tem funcionado a construção? Compartilha um pouco com a gente. Muito boa essa pergunta, Chiquinho. Primeiro, nós somos reféns da nossa história. Antes de nós, muitos outros lutadores e lutadoras fizeram luta por uma sociedade mais justa, né? Do ponto de vista sindical, popular, estudantil, de raça, de mulheres, de homens. Esses lutadores e lutadoras que vieram antes de nós construir esse pavimento, né? Construíram essa ideia de uma sociedade mais justa, igualitária, que garanta acesso, né, à grande população, ao mínimo, né, de educação, de saúde. Então, essa construção é a nossa base teórica, né? Nós temos procurado ter muita leitura e ter essa referência de que muito já foi construído, né? E a base dessa nossa construção de programa, de plataforma, ela está dentro
de um documento básico, você que é advogado, né, bacharel em Direito, que é a Constituição Brasileira, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, qual Ulisses Guimarães, né, apresenta a Constituição, aprovada no Congresso Nacional. É lá que está a base do nosso pensamento, uma Constituição que indica a democracia, orienta no estado de bem-estar social, com garantias de segurança na segurança de saúde, na educação, né, na geração de renda, de emprego, numa sociedade que garanta a inclusão da maioria da sua população. Essa é a nossa base, né, geral que a gente traz para Fortaleza. Logicamente, o programa e a plataforma, nós teremos que atualizar essas necessidades, né? E atualizar ela significa ouvir, né, os segmentos que compõem essa cidade. Então, a nossa ideia de construção desse programa e plataforma é de ouvir, participação. E nós começamos já com a juventude, né? Esse segmento da nossa sociedade que é pouco escutada, né? É pouco lembrada e que não há espaços, né, na nossa cidade para essa juventude se encontrar, para essa juventude se desenvolver, para ela poder, não tem espaços sociais, públicos, né, que possa dar a essa juventude a extravasar as suas potencialidades criativas, culturais, esportivas, né? Então, ao ouvir a juventude, a gente, e você é um dos que a gente está ouvindo, né, e um conjunto de estudantes, da necessidade dessa juventude, né? Para além disso, então, vai ser uma sequência de encontros, de plenárias virtuais, de encontros presenciais quando necessário. A gente espera até o mês de agosto construir as bases desse programa de plataforma para Fortaleza. Então, o que nós queremos em Fortaleza é colocar Fortaleza dentro de um cinturão de metrópoles do Norte e Nordeste que são características parecidas, né? São cidades que, como todas as capitais do Brasil, ela excluem a maioria da população do chamado bem-estar social. Então, para romper isso, não basta apenas ter uma prefeitura de Fortaleza. Nós precisamos ter uma referência que a construção de políticas permanentes tem que estar atrelada a um projeto nacional. E esse projeto nacional precisa, inicialmente, ter uma articulação regional. Por isso eu entendo que, numa prefeitura, os projetos ter um consórcio, né, das capitais, onde a gente pode trocar experiências, inclusive estruturais, para desenvolver para essa juventude do Norte e Nordeste. Se no Sul e no Sudeste há uma carência, e há em todas, no Norte e Nordeste essa carência é muito maior. A dificuldade de emprego, de renda, de oportunidades, de cultura, de lazer, de esporte, né, ainda é muito forte. E ainda temos um preconceito, né, de uma elite contra essa população que habita o nosso Norte e o nosso Nordeste. Então eu entendo que a construção dessas políticas públicas é necessário construir essa grande aliança, né, dessa região, para que possa garantir nas cidades projetos de desenvolvimento. Para além disso, né, entendemos que o foco, a estratégia principal, era garantir a educação pública de qualidade, né, antenada, modernizada, capacitada com a ciência e tecnologia, articulada com a cultura, com o esporte, garantindo a essa juventude espaços, né, na sua formação, na sua integralidade, na formação humana, científica e profissional, em que o ensino fundamental, né, uma redundância, é básico, é essencial que as nossas crianças, né, e nossos jovens, nas escolas municipais, possam ter não só a integralidade do tempo, mas a integralidade da sua formação. E nós entendemos que qualquer política, né, de renda mínima tem que estar atrelada a um projeto de política educacional onde envolva essa família, o jovem e a criança no alcance de metas que possam superar o atraso secular que nós temos. Então, eu acho que esse programa ele tem como base a inclusão social. E a inclusão social se faz com a garantia de oportunidades, e a garantia de oportunidades nós entendemos que é através do acesso à educação
a ciência e a tecnologia. Eu gostei, Anísio. E aí, como a nossa conversa fica registrada, é bom lembrar que a situação do Nordeste, né, apesar de todas as questões sociais existentes no Nordeste, da própria pobreza, né, da própria falta de recurso histórica, Isso. A construção do consórcio do Nordeste, que inclusive é liderado pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, foi fundamental, aliás, tem sido fundamental na construção dessa frente ampla do ponto de vista político e econômico, né? O consórcio do Nordeste tem efetuado a compra, por exemplo, dos insumos tem feito a compra de medicamentos, né? Isso tem reduzido custos, né? Ou seja, quando o governo federal deveria entrar na parada, os governadores do Nordeste foi quem garantiram essa. Então, eu acho muito inovador você trazer essa mesma proposta para as capitais do Nordeste, que tem uma baita representação e uma pluralidade, para que a gente possa, de fato, né, Anísio, combater, tentando sempre reduzir as desigualdades sociais seculares existentes. E aí, Anísio, é do jogo político e democrático a questão da disposição e prioridade de cada gestor, né? Quando o gestor fala, não, que eu vou isso, eu vou aquilo, saúde, educação, segurança, moradia, ele fala 50 coisas e não consegue apresentar questões concretas. A tua pauta específica, na tua luta, a tua origem, é a educação. Mas eu te pergunto, quais são as outras plataformas que você, enquanto prefeito, vai jogar peso com prioridade, né? Eu não estou dizendo que você vai deixar de lado alguma questão, mas que você vê como uma necessidade de jogar peso. Olha, isso aqui são questões que não tem como esperar 4 anos, que a gente tem que jogar peso para ontem. Então eu te pergunto, Anísio, quais são as bandeiras centrais de pautas no sentido de prioridade para a cidade que você busca, além da construção dessa educação que tanto a gente almeja? Ok. Só que eu vi que a Armênia está participando aqui conosco. Ela lembra a questão das creches. Importantíssima a questão das creches, né? Mas não basta falar que é necessário. Nós temos que apontar, e eu acho que a nossa alternativa que nós estamos apresentando é garantir os recursos, né? E a nossa história mostra isso, né? O Fundeb que terminou e o Fundeb que vai vir, o Fundeb inicialmente não iria incluir as creches lá atrás, né? Já em 2007 não teria creche. E houve uma luta muito grande do movimento estudantil, do movimento sindical, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que nós fomos coordenadores, de inclusão das creches no primeiro Fundeb que está morrendo. Agora, nós estamos requalificando essa luta. Estamos ampliando a necessidade das creches e garantindo, nessa aprovação magnífica, né, uma luta histórica do movimento estudantil, nossa, de garantir o Fundeb permanente com mais recursos, com foco nas creches, né? E nós, enquanto pré-candidatos, né, pré-candidatos vereadores, vereadoras e prefeito, nós queremos que Fortaleza tenha um foco maior para a expansão dessas creches nos locais onde elas são mais necessárias, né? Exatamente para garantir à mulher trabalhadora o espaço, né? A mulher e o homem o espaço para que seus filhos sejam garantidos já. Não é depósito de criança, não. A creche, enquanto processo inicial, educacional, né, garantidor da alimentação e, principalmente, a segurança. Então, o investimento nas creches, eu acho que é uma demanda que teremos que ter como prioridade no aspecto da educação. Em relação às outras políticas centrais para nós, é a geração de emprego e renda, sabendo que a prefeitura tem seus limites, né? Por isso que eu disse, nós temos que ousar, né, em dar prioridade à geração de emprego e renda, tendo como foco a descentralização, né, a otimização dos espaços nas periferias, né? Nós sabemos que a nossa população ela se desloca muitas vezes do Conjunto do Ceará para a aldeota, né, o jovem, o trabalhador, quando a gente poderia ter nas regiões, né, um incremento maior, né, de elaboração de política que pudesse garantir naquele local, né, mesmo na informalidade, primeiro garantir o micro e pequeno empreendedor nas periferias, que ele tivesse um espaço, né, de segurança, projetos
e principalmente o crédito, né? O crédito pudesse priorizar essas regiões para gerar emprego e renda. Sem esquecer que nós precisamos de uma política nacional para esse incentivo, né? Porque como prefeitura nós temos um poder político muito forte. Fortaleza, hoje no cenário político nacional, ela tem um peso político enorme. Então eu acho que temos que ter ousadia, esse consórcio com o Norte e o Nordeste, mas principalmente também gerando financiamento externo, né, dos organismos internacionais. Nós temos que ter programas e plataformas para ter projetos indicados, priorizados para a nossa periferia, para a gente garantir o emprego, a renda, próximo ao local de moradia, com as creches, a cultura, o lazer. Nossa cidade precisa ser descentralizada. Sabendo que é muito importante a gente ir ali na praia, né, dar uma olhadinha na beira-mar, ali na leste-oeste, mas nós precisamos criar espaços, né, que as pessoas que estão no bairro, né, mais afastados tenham alguma atividade de lazer, de cultura e de geração de emprego e renda. A outra, Chiquinho, é essa questão da tecnologia, né? Nós precisamos garantir em Fortaleza a democratização da tecnologia, né? Dos instrumentais que a sociedade está tendo, e não chega ao filho do trabalhador, da trabalhadora, nem do próprio trabalhador. Nós estamos aí com Fortaleza, é uma das cidades que vai ter o parque tecnológico, né, com os cabos submarinos que estão vindo. Nós precisamos criar, e a juventude é inventiva, espaços nas periferias de posse dessa tecnologia, que a nossa juventude, né, nossos homens e mulheres possam ter não só a tecnologia, mas principalmente espaço para crescerem, né? Então, eu acho a situação do aeroporto. Nós temos agora um dos principais centros, né, aeroportuários do Brasil, né? Aquela região vai crescer muito mais, né? Centenas de aviões de todos os lugares. Fortaleza agora é um centro, né, de captação de voo e também de saída de voos. Então, aquela região ali precisa ser dinamizada, né? Temos que pensar no turismo, né? Criar espaços que na periferia a gente possa criar espaços alternativos de hospedagens, como acontece na Europa, próximo aos aeroportos. Então, uma linha de crédito para que os trabalhadores e trabalhadoras que possam criar espaços, né, que são mais baratos, e é uma tendência mundial a proximidade, né, fazendo uma competição com os hotéis, mas o turista, ele precisa, né, para ter esse turismo, e aquela região precisa ter esse tipo de investimento. Então, e nós precisamos a geração de emprego, renda, o investimento no esporte, muito forte. Na juventude cearense, ela tem uma capacidade desportista muito forte, né? Pelos mares, pelas praias, pelo futebol, né? Pelo vôlei, né? Pelo futebol de travinha, que é uma associação de travinha, de futebol de travinhas aqui. Então, o cearense, o jovem, a população, ela tem essa cultura, né? Também investimento na cultura, na produção cultural cearense, né? Na questão da sua economia, do vestuário, da moda, né? Hoje nós estamos perdendo espaços pela entrada dos produtos chineses, né? Nós temos que fazer um diálogo e recuperar isso, né? Temos que garantir os espaços desses produtores. Então nós estamos aí com essa vontade de dar prioridade total à nossa administração na pré-candidatura de valorizar a periferia, garantindo a educação, saúde, geração de emprego e renda, articulação com a cultura e com o esporte, e no sentido nós precisamos desse investimento, dessa prioridade que para nós vai ser central. O doutor Renato, que é um baita advogado, amigo meu, está perguntando assim, dentro dessas propostas que você está fazendo, precisa de recurso, de investimento, né? Eu até vi que você chegou a falar da questão dos bancos internacionais, né? O BID, CAF, enfim, esses bancos internacionais. Ele está perguntando de onde vai vir esses recursos, né? De onde vem esse recurso, de onde você pensa que pode captar, é desses bancos internacionais ou existem também outras ideias para que você possa garantir
a efetivação dessas suas propostas? Eu acho que essa relação com os organismos internacionais de fomento é importantíssima. Para isso é necessário você ter projetos, né? E esses projetos temos que ter uma equipe que possa interagir, as relações. Você citou o Maranhão tem muito disso, né? O próprio governo estadual, o Ceará hoje, a própria prefeitura de Fortaleza são respeitados do ponto de vista internacional na captação de recursos, porque não basta captar, você tem que ter o projeto, executar e prestar contas, né? Então é um processo que nós queremos implementar. Para além disso, só para ter uma ideia de onde vem os recursos, né? Acho que a grande pergunta é, só para a educação, Chiquinho, nós podemos ter um incremento, que eu digo, chamados precatórios do Fundef. Você sabe que a gente acompanha essa luta. Era um recurso que todo mundo dizia impossível, e nós resgatamos esses recursos para a educação. Só para a educação, são mais de 368 milhões que ainda está em disputa para Fortaleza. Então, desses recursos que são extraordinários. A outra é ainda da lei dos royalties do petróleo. Pouca gente sabe, né, que nós temos recursos que faltam ser regulamentados. O governo Bolsonaro tirou, estava dentro do novo Fundeb. A regulamentação da lei 12.058 ia para dentro do Fundeb e nós iríamos garantir que esses recursos se gastem às cidades e estados. Mas o Bolsonaro conseguiu tirar e vai ser discutido em uma legislação específica. Então nós temos aí, só para a saúde, né, cerca de 5 bilhões estocados. Para Fortaleza seriam cerca de 300 milhões para desenvolver a saúde. E para a educação, para Fortaleza, dos royalties, né, que nós esperamos ser efetivados, são mais de 300 milhões a mais. Né? Então, nós entendemos na área de saúde e educação e estamos discutindo com as entidades estudantis, temos feito muito esse debate, a Uniforte participa, de que essa luta tem que ser conjunta, chegando um dinheiro, a gente possa elaborar programas e projetos que eu entendo necessários para a cidade. Né? Que a gente não deixe as fundações, as editoras, né, as construtoras se apossarem desses recursos e a gente não ter alternativa de programas e projetos. Né? Então, além disso, é a garantia dos recursos do FPM, né, que possa ter uma vinculação específica para esse desenvolvimento. Eu acho que o próprio Banco do Nordeste, né, é um banco de fomento, nós precisamos ter noção de garantir esse recurso. E a outra do orçamento da cidade, a gente, na disputa de orçamento, garantir uma fração do orçamento da cidade para esse projeto, tanto da renda mínima, quanto por uma linha de crédito e financiamento do pequeno e médio empreendedor em Fortaleza. São disputas políticas que a gente vai fazer dentro do orçamento de Fortaleza, que é um orçamento grande, mas que precisa, dentro da disputa política, a gente garantir esses recursos a partir de Fortaleza, né? Dentro do orçamento de Fortaleza, a partir dos empréstimos internacionais e desses recursos que a União deve ao município de Fortaleza e até o momento não chegou. Né? Então, eu acho que essas três vertentes são fundamentais. Né? E economia girando gera recurso, né? Gera recurso e eu acho que é necessário ter esse debate e é uma questão de prioridade para onde você vai alocar esse orçamento que você tem, né? Então, para onde nós vamos aplicar? Né? Isso é uma discussão no orçamento, ela é política, e nós, enquanto pré-candidato, defendemos que seja para a garantia, geração de emprego e renda, e principalmente para garantir a boa escola pública e a saúde pública também. Eu gostei, Anísio, no recorte anterior, esse seu comentário, você falou duas questões fundamentais, só para o pessoal que está assistindo a gente entender. Fortaleza, né, a cidade de Fortaleza é uma cidade muito grande e que vive um contraste social gigantesco. Esse é um problema que não é da gestão do atual prefeito, é um problema secular. Né? É óbvio secular. Que ele é prefeito, ele é parte dele, mas assim como os outros que passaram. O camarada, o cidadão, ou a dona Maria e o seu Francisco que trabalham lá, que moram lá no Zé Walter, para eles não tem oportunidade de emprego lá. Por exemplo, lá no Presidente Kennedy, minha área, no Alvorene, no Floresta, não tem emprego.
Não tem. Não. O cara tem que se deslocar para aldeota muitas vezes para conseguir garantir um emprego de porteiro, de vigilante, de serviços gerais, na construção civil, como ambulante. E o Anísio falou uma questão legal, que aí Fortaleza tem até que a gente pode usar isso como modelo, que é o Banco Palmas. Né? O Conjunto Palmeiras tem um banco de fomento local, ou seja, para você adquire o crédito e você tem que comprar na própria comunidade. Né? Então você fortalece o comércio local. Porque se a gente garantir no nosso comércio local, dentro da periferia, no Conjunto Palmeiras, no Bom Jardim, no Presidente Kennedy, no Álvaro N, no Barroso, o cidadão, ele não precisa se deslocar de lá para ir no Açaí, no Pão de Açúcar, no Carrefour, no Extra, sendo que ele pode adquirir tudo na própria comunidade dele. Né? Ou seja, os próprios comerciantes locais podem fazer um consórcio de compras. Né? Todos eles pegam o mesmo fornecedor para que eles consigam ter um valor menor de custo da sua mercadoria e a comunidade é que vai garantir a economia local. Ou seja, vai fazer girar a economia para que o Anísio não tenha que sair lá do Bom Jardim, pegar 2 ônibus, um metrô, uma bicicleta para chegar até o emprego dele. Todo dia o Anísio perde 2, 3 horas, 4 horas às vezes, para chegar no local de trabalho dele, porque Fortaleza é uma cidade muito grande. Né? Só os terminais já não são mais suficientes para garantirem a mobilidade urbana da cidade. E aí, Anísio, era algo que eu queria que você comentasse. A gente, enquanto gestor público, enquanto pessoas da vida política, é de suma importância, né, a gente sempre reconhecer o trabalho dos gestores, que a gente não pode nunca ser, ainda que fosse o nosso caso, que não é, ser oposição por oposição, criticar por criticar, porque a gente não gosta. Fortaleza melhorou muito a sua mobilidade. A faixa exclusiva de ônibus, o bicicletar, os terminais que foram ampliados, está sendo construído alguns outros terminais. A meia, né? Isso, o bilhete único, né? Que garante o estudante e o trabalhador conseguirem andar quantos ônibus em 2 horas por dia. Mas eu queria que se você tem mais propostas para que a gente possa implementar essa questão da mobilidade, que é algo tão importante, né? Que liga a cidade toda e que faz com que os trabalhadores, os estudantes, as pessoas que querem trabalhar, estudar, curtir, tenham condições de se locomover sem gastar 2, 3, 4 horas no seu itinerário. Importantíssima a questão da mobilidade em Fortaleza, né? Essa mobilidade ela está muito ligada às condições sociais, né? As pessoas podem querer numa semana curtir seu bairro e na outra semana visitar um parente, né? Participar de uma festa, ir a um show, mas as condições financeiras, sociais, muitas vezes nos impedem, né? Então, acho que Fortaleza, devido ao movimento, né, teve grandes avanços na gestão relacionada a Fortaleza, ciclovias, né, a própria urbanização, o asfalto, tem melhorado, né? E eu acho importantíssimo. Eu só penso que temos que alargar isto, né? Porque, para além do asfalto, precisamos urbanizar as nossas periferias e com a urbanização, né, com saneamento, nós podemos, além de garantir, primeiro, garantir a saúde, né, que é o bem maior, e segundo, garantir que a nossa periferia, né, nossos bairros mais afastados, também tenham essa mobilidade, principalmente para quem anda de bicicleta, né? E temos que qualificar mais a sinalização, que você bota o asfalto ali, e aí de repente, infelizmente, né, por uma questão de educação, no trânsito, muitas vezes acontece acidente, tem acontecido muitos acidentes. Passa o asfalto lá, né, e você não garante a sinalização, não garante um mecanismo de proteção ao pedestre, ao ciclista, e tem acontecido muitos acidentes. Então, essa mobilidade ela tem que estar dentro de um processo que você colocou muito bem, de dar alternativas, primeiro, para quem estuda e trabalha, né? São prioridades. Esse deslocamento aí, essa mobilidade, o bilhete único, e nós estivemos discutindo com os estudantes, né? Essa garantia de garantir não só
fala-se da meia, né? Da meia do passe livre, né? Eu acho que nós temos que avançar para o passe livre. Essa discussão, né? Fortaleza avançou, o bilhete único, mas a discussão do passe livre tem que ser colocada, né? Dentro de uma série de propostas que podem surgir. Eu creio que o passe livre deve ser uma meta nossa, garantir a esse jovem, a esse estudante, né? Não só no momento da escola, mas principalmente também, porque o jovem vai procurar um emprego e a passagem é o inibidor mesmo, né? É o inibidor. Como você falou, ele vai procurar um emprego lá na aldeota, quando ele mora, ele não tem aquele recurso para se deslocar. Então, eu acho que essa política de mobilidade tem que ser a partir também de garantir esse passe livre, de aperfeiçoar a questão do bilhete único, a articulação do metrô com terminais, com bicicletário, né? Esse conjunto de mobilidade pode ser feito com criatividade, mas principalmente é necessário, para mim, hoje, essa garantia do passe livre é uma proposta que a gente vai ter que ter ousadia, né, ter racionalidade também de colocar. Eu acho que hoje o estudante, o universitário, né, o jovem trabalhador, o estudante, ele tem no passe livre aí uma boa política de geração de investimento social. Eu acho que é um investimento e nós precisamos discutir isso, sem dúvida. Muito bom, Anísio. Inclusive, a Armênia até faz aqui uma observação que a mobilidade agora ficou muito prejudicada por conta da pandemia, né? Teve esse discurso inicial, inclusive por questões questões sanitárias, foi reduzido a frota para que, quando teve a questão do lockdown. Entretanto, né, ao voltar, digamos, minimamente à normalidade, os ônibus continuam muito pequenos para a demanda existente, né? Porque se a gente for olhar, segundo as pesquisas, 90% dos serviços da cidade já voltaram. Entretanto, a quantidade de ônibus ela é menor do que tinha antes, né? Então está tendo muitas críticas nesse sentido. Infelizmente, isso é um problema histórico antigo, de esse poder que o Sim de ônibus tem sobre a questão da mobilidade da cidade. A gente precisa enfrentar, é necessário enfrentar o sistema do Sim de ônibus, que é um sindicato muito forte, que inclusive recentemente demitiu, né, os trocadores e não implementou mudança alguma com a demissão desses trocadores. Então é importante, Anísio, como você falou, conte comigo, para a gente fazer esse debate do passe livre, né? A gente vai enfrentar muito resistência, porque os interesses, né, contrários ao passe livre são muito grandes, uma vez que eles não querem que os estudantes, né, principalmente os estudantes pobres da periferia, tenham acesso à cultura, ao lazer, à educação, que o passe livre vai ser preponderantemente forte para isso. Como você bem falou, o camarada que trabalha na periferia, o estudante, ele às vezes quer buscar um emprego, porque o pai está desempregado, a mãe está desempregada, e ele não tem como encontrar emprego onde ele mora. Muitas vezes ele tem que se deslocar para o centro da cidade, para a aldeota, que infelizmente são os locais que às vezes rolam a oportunidade de emprego, e ele não tem o dinheiro da passagem, né? Então foi muito fundamental e eu espero que a gente consiga, Anísio, enfrentar esse debate na Câmara Municipal para a gente conseguir implementar o passe livre, que é uma realidade já no Brasil. Para o pessoal que está assistindo aqui a gente, nossa conversa vai ficar registrada, já é uma realidade em São Paulo, já é uma realidade no Rio de Janeiro, já é uma realidade em Goiânia. No Eusébio, por exemplo, já tem passe livre na cidade, as pessoas não pagam para andar de ônibus dentro do Eusébio. Então não é uma coisa do outro mundo, né? Não está fora. Às vezes a gente acha, não, mas isso é coisa da Europa, não tem no Brasil não, já tem, minha gente. Então a gente precisa modificar esse debate, fortalecer para garantir a inclusão, a renda e inclusive ajudar o nosso jovem, nossa juventude, nossos trabalhadores que também estão desempregados a ter um passe livre que mude a perspectiva de vida deles, né? Então, eu acho que foi muito boa, Anísio, a sua intervenção nesse sentido. Tem uma outra questão, Anísio, que ela é unanimidade no debate, inclusive todos os candidatos que já se colocaram falam muito do turismo, né? Fortaleza, como você bem falou, esse hub do aeroporto Pinto Martins, ele agora transformou Fortaleza no centro, né? Você tem vários, tem
segundo as estatísticas da Secretaria de Turismo do Estado, são 45 voos, né, europeus que chegam em Fortaleza antes da pandemia, né? Agora você tem um número menor. Então, Fortaleza virou esse polo turístico, né? As pessoas vêm para cá, até para se deslocar, Anísio, para o interior ou para outras cidades litorâneas do Ceará, tem que vir para Fortaleza, né? Então, isso significa uma injeção grande de recursos na nossa cidade. Então, eu queria que você comentasse quais são as suas propostas, suas ideias, seus planos para a área do turismo, que você acha que nós temos condições de melhorar, de ampliar. Bem, Fortaleza, nós precisamos e vamos apoiar. Eu acho que, às vezes, as pessoas confundem. Você pode até questionar a obra, né? Tá fazendo toda hora na beira-mar. Aí você questiona, fiscaliza, você como futuro vereador, é papel do vereador saber se a obra está sendo bem feita, né? Mas há uma importância muito grande no investimento, né, do nosso complexo turístico de praia. É um dos atrativos, né, que trazem turistas do Brasil e do exterior para a nossa cidade. Então, né, eu acho que temos que cuidar da leste-oeste até a beira-mar. Eu acho que falta, foi importantíssimo, né, alguns equipamentos colocados, mas tem que ter essa visão de que a nossa orla não é só a beira-mar. Nós temos uma orla que percorre toda a nossa periferia ali de praia, que nós precisamos investir também. Precisamos qualificar, precisamos garantir segurança. E o investimento nessa orla, ele é necessário, e muito necessário. Né? Temos que... praia para nós, né? Não é o Beach Park que é privado lá e as pessoas pagam um absurdo para entrar e tomar banho de piscina. Né? Ali é muito caro. Nós precisamos garantir ao turista e à população local o acesso à praia numa perspectiva que é um dos grandes pontos de atrativo de turismo. A outra é a nossa culinária, né? Que é espetacular. Então, houve essa pandemia, eu acho que nós vamos precisar rediscutir, e aí eu acho dentro de programas, de plataforma, uma requalificação e um investimento, né, uma ajuda ao nosso parque de restaurantes, né? Tantos restaurantes maiores, mas por todo restaurante, e a nossa culinária, ela é importantíssima esse investimento. A outra é a questão do esporte, né? O nosso litoral, a nossa geografia, o cearense, né? O esporte também atrai muito, né, o turismo. Temos ali em frente ao Castelão, né, o centro de atletismo, né, centro olímpico, né, e precisamos fazer uma parceria privada com o Estado para colocar aquilo ali para ser efervescente, né? É um ponto, jogos, talvez jogos da NBA, talvez jogos locais, né? Todo quanto esporte. Então nós temos equipamentos Fortaleza, que são do Estado, que nós precisamos trazer, está dentro do nosso território, está dentro da nossa cidade, nós precisamos de dinamicidade. Ali pode ser um grande hotel de atletas, né? Ali está muito parado, e nós precisamos ter uma secretaria de esporte que possa ajudar. Isso tem a ver com turismo, né? Então, a cultura, né? Do ponto de vista geral, né? O humor cearense, a cultura, a música. Então, precisamos dar a Fortaleza, que não pode ser só, né, o final de ano, a festa final de ano, né? Que agora vai ter que mudar, né? Pela pandemia. Mas precisamos atrair esse turista para uma cidade que ela é feliz no sentido de acessibilidade aos equipamentos, que o turista se sinta nacional e local seguro, e aí tem que ter uma articulação com a questão da segurança pública, né? E nós entendemos que essa é outra política que nós vamos ter que ter uma iniciativa muito grande. Aí eu acho que tem mais coisas, a iluminação pública, né? Precisamos ter iluminação boa, e é um investimento, tem recursos, né? Teremos que aprimorar. Já houve uma modernização boa, forte, mas precisa ser mais expandida. Então, para nós, o turismo gera renda, gera emprego, né? E precisamos garantir que os ambulantes, que os informais, tenham seus espaços, sejam respeitados, né? E eu acho que o diálogo vai ser muito forte e o turismo, para nós,
é um dos momentos, né, os fundamentos para que a nossa cidade possa gerar renda, emprego, mas dentro dessa perspectiva do turismo com responsabilidade, com segurança, e nós entendemos que é nessa linha que a gente vai fazer. Muito boa, Anísio. A gente tem pouco mais de 10 minutos. O tema da nossa live, Anísio, é a fortaleza que nos une debatendo a cidade. É do jogo político, né? Todos os partidos, o conjunto dos partidos colocarem o nome, né? O seu nome à disposição para a cidade. Isso é comum e é antigo, né? Esse jogo. Entretanto, nós temos aí algumas candidaturas, né, do campo popular, progressista, de esquerda, e até agora uma única candidatura, pré-candidatura de direita, né? Inclusive representa o atraso em Fortaleza, que representa o armamento, que representa a bala, que acha que o que se resolve o problema da cidade é armando todo mundo, que tem uma representação e que coordenou a campanha do presidente da República aqui em Fortaleza, que é a pré-candidatura do Capitão Wagner. A gente tem falado muito, e você tem tido muita força, né? Tem tido muita preponderância para fazer o debate dessa frente ampla. É óbvio que a frente ampla não necessariamente é uma frente eleitoral, né? São duas coisas distintas. Mas é necessário, né, aqui em Fortaleza, a gente tentar construir esse debate, tendo o professor Anísio aqui colocando seu nome, para que a gente possa isolar a ala mais atrasada da política da cidade, que é essa ala que quer tratorar o debate da juventude, que inclusive defende muitas vezes dessa questão do armamento, da violência, né? Tenta inclusive iludir nossa população. Eu queria que você comentasse essa questão da frente ampla, trazendo ela para a cidade, qual é o teu papel nessa questão dessa formação dessa frente ampla, que, como eu falei, não necessariamente uma frente eleitoral. É óbvio, se a gente puder construir uma frente eleitoral ampla na cidade, isso é de suma importância para a gente isolar e estarmos preparados para 2022, né? Porque o teu nome, enquanto pré-candidato à prefeitura, fortalece muito o debate para 2022. Eu queria que você comentasse essa questão da frente ampla em Fortaleza, na prefeitura de Fortaleza. Pois é, Chiquinho. Precisamos, Fortaleza tem história, o Ceará tem história de resistência, né? Foi o primeiro estado a garantir a libertação dos escravos, né? Muito fruto da histórica resistência de Dragão do Mar, né? De Chico da Matilde, um bravo jangadeiro, depois presidente do sindicato, que resistiu com jangadas ao desembarque de navios negreiros aqui na nossa costa, né? E o Ceará, 4 anos antes da abolição no Brasil, o Ceará é o primeiro estado a libertar os escravos, né? Então, só estou colocando de Bárbara de Alencar. Então, nesse espírito, Fortaleza e Ceará é resistente, né, contra o fascismo, contra o autoritarismo, né? E eu acho que o discurso fácil, né, né, de combate à violência, mas é um combate à violência matando, segregando, olhando para o jovem, para o negro, para a negra, trabalhador, como inimigos, né? Não tem coragem de fazer um enfrentamento contra os reais responsáveis pelo narcotráfico, mesmo porque muitas vezes estão, inclusive, incluídos nesse processo, né? Mas para falar de criminalizar os movimentos sociais, né? Criminalizar o jovem da periferia, exterminar, né? É uma política de segregação, de eliminação. Ninguém resolve as coisas pregando o ódio, a violência, o rancor, o extermínio, o racismo, a discriminação, né? Mas isso muitas vezes eles escondem e vem com um discurso fácil, né? Do falso moralismo, do combate à corrupção, né? E de que tudo está errado, e vem querer representar no Ceará uma proposta, né? De um projeto nacional, de um presidente que está aí contra tudo e contra todos, né? Não tem política para a educação, não tem política para a saúde, está pouco se importando com o mercado nacional, né? Para ele, não tem que ter escola pública, saúde pública,
o Estado não tem que gerar emprego nem renda, é cada um por si. Né? E dentro de Fortaleza se cria esse campo mais conservador à direita de ter uma candidatura que vai representar esse projeto nacional. E nós temos que combatê-la. E para combater nós precisamos ter a grandeza de saber que essa frente ampla é necessária. Como você bem falou, a primeira frente ampla de responder aos ataques de retirada de direitos, né, contra a discriminação, contra o racismo, mas num processo eleitoral, eu acho que cabe uma unidade do campo progressista até o centro democrático, né, passando pelo PT, PSOL, pela UP, pelo PDT, pelo PSDB, né, pelo DEM, todo e qualquer cidadão que entenda que é necessário defender a democracia e que Fortaleza não pode cair num projeto nacional de fascista, né? Onde as pessoas não tenham liberdade. É muito fácil quando você é a própria verdade, né? Quando você privativa a verdade e socializa a mentira, né? Então esse campo precisa ser derrotado. E para derrotá-lo é preciso que possamos ter candidaturas no primeiro turno, se não for possível uma unidade geral, que nós do PCdoB defendemos uma frente ampla, assim. Né? Retira os nomes, vamos discutir o programa, a plataforma, e depois os nomes vêm como consequência desse processo. E não atravessar a B, C ou D. Então, nesse programa, nessa plataforma, que você colocou muito bem, tem que ser na intenção já de construir uma grande frente para 2022. Né? Não basta a gente garantir que Fortaleza escape desse fascismo. É preciso resgatar o Brasil e derrotar o fascismo que está instalado em Brasília. Então precisamos cada vez avançar. É importante o debate e nós, como professor, né, com a maior patente de uma cidade é o professor. Não é o general, nem o capitão, nem o tenente. A maior patente é o professor. Então, nós estamos aqui com o nosso nome para discutir, avançar, e parabéns, e quero lhe ver na Câmara de Vereadores de Fortaleza. Caiu o som. Estou escutando. Não está ninguém ouvindo. Oi, Vocês só. me ouvem agora? E agora? Tá me ouvindo? Tá agora? Deu certo? Oi, Chiquinho. Você está conseguindo me ouvir, né? Agora? Maravilha. Então, como eu falei, Fortaleza não pode deixar cair na mão de um aventureiro, de um camarada que não tem projeto nenhum a não ser organizar motim, causar o terror na cidade, causar medo, pavor na população de Fortaleza. Como o Anísio bem falou, a maior patente para Fortaleza é a patente do nosso camarada Anísio Melo. Né? Então, fico muito feliz de poder, por enquanto, virtualmente, compartilhar contigo esse bom debate, compartilhar contigo essa ideia, e eu espero que a gente consiga construir agora em 2020, para que em 2022 o Brasil possa enfrentar o inimigo comum, o traidor da educação, o traidor da pátria, e Fortaleza vai passar por esse projeto, o projeto da Frente Ampla Democrática Bolsonaro. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer ao Anísio pelo convite, e passo só para você fazer suas encerrar o nosso bate-papo. Ok, Chiquinho, queria agradecer. A cidade precisa de amor. Vamos derrotar o ódio, plantando o amor.
e garantindo que a periferia tenha voz e vez nessa cidade. Grande abraço, você é forte e é de luta. Valeu, Anísio. Vamos em frente.